O inimigo detesta ver um homem ou uma mulher cristã que está seguindo seu chamado, operando em seu dom com poder, humildade e integridade, tudo para a glória de Deus. É isso que o inimigo odeia ver. Todos nós podemos aprender uma lição com Samuel no primeiro capítulo de 1 Samuel, capítulo 16. Ele foi procurar o rei, mas estava olhando com seus olhos, não com visão espiritual. No versículo 7, a Bíblia diz: Mas o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Samuel estava se baseando no que ele conhecia, não no que Deus estava dizendo. Ele estava procurando o rei e se baseando no que ele pessoalmente associava ao rei. Ele pensou: este deve ser o rei, tem que ser ele. E quando um por um, ele descobriu que nenhum daqueles que ele pensava ser, Deus disse a ele: Samuel, você está olhando para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Quando você se olha no espelho, não se limite à sua ideia de como um rei ou uma rainha deve parecer. Você pode ter um chamado para se tornar um pianista, um empresário, um pregador. Não pense que você não se parece com um pianista, que não parece alguém que poderia ter seu próprio negócio ou que não parece ser alguém que pode pregar. Deus olha o coração, e mesmo aqueles no mundo que te julgam, não importam porque Deus olha para o seu coração. A Escritura diz que o presente de um homem abre espaço para ele e o traz diante de grandes homens. Minha mensagem para você hoje é: não espere que alguém venha e reconheça os grandes dons em sua vida. Não espere, porque Deus o conectou a algumas pessoas excelentes, mas nem mesmo deixe sua família diminuir seus dons. Há algumas pessoas em sua igreja, no seu trabalho, na sua vizinhança, que sempre terão algo a dizer, mas o Senhor sabe o que Ele depositou em você. Seu trabalho é cultivá-lo, fazer a semente crescer e alimentá-la até que ela dê espaço para você. A Bíblia diz que Deus preparará uma mesa na presença dos meus inimigos. Todos aqueles que estavam contra você verão o Senhor te levantar e te exaltar. Crer em Deus sempre requer ação antes da manifestação. A fé age antes de acontecer. Em Êxodo, capítulo 14, versículo 16, Moisés teve que levantar sua vara e estender sua mão sobre o mar para que ele se dividisse. Ele não chegou ao Mar Vermelho e já estava separado. Foi preciso fé em ação para que ele chegasse lá, e foi preciso mais ação antes do milagre acontecer. A mulher com o fluxo de sangue sabia que seria curada se tocasse a bainha da vestimenta de Jesus. Ela sabia que se empurrasse a multidão, rastejasse e apertasse o caminho, seria curada. Sua fé sabia que apenas a ação de tocar algo em Jesus seria suficiente. É por isso que em Lucas, capítulo 8, versículo 48, a Bíblia diz: Filha, a tua fé te curou, vai em paz. A fé age antes que qualquer coisa aconteça. Então acredite hoje, mas haja de acordo com sua crença. Tenha fé hoje, mas também haja de acordo com sua fé. Pode ser tão simples quanto falar algo em voz alta para alguém que precisa ouvir. Diga em voz alta: estou curado, estou livre de dívidas, sou bom o suficiente, posso fazer todas as coisas naquele que me fortalece. Combine sua fé com ação, porque a palavra de Deus nos ensina que a fé é a chave para tudo para o crente em Cristo. É pela fé que aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É também pela fé que vivemos nossas vidas com alegria e contentamento, sabendo que há uma eternidade para ser passada com o Pai. Talvez um dos versículos mais proeminentes da Bíblia sobre fé seja Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam diligentemente. Isso destaca como a fé é um requisito para o crente. É o cerne da nossa vida cristã e explica
por que a fé é um requisito tão crucial. Vamos considerar o seguinte exemplo. Em um tribunal, cada lado deve apresentar uma série de provas para convencer o tribunal a decidir a seu favor. Essas provas são as evidências que persuadem o juiz e o júri a tomar uma decisão. Da mesma forma, isso se aplica ao cristão. A Bíblia nos diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a evidência das coisas invisíveis. Fé é quando apresentamos nossa crença a Deus, mostrando que confiamos que Ele recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Fé é ação. Gostaria de compartilhar algumas citações que espero que te inspirem. Fé não é pedir a Deus para remover a tempestade, mas confiar que Ele te ajudará a atravessá-la. O plano de Deus é sempre o melhor plano. Às vezes o processo é doloroso e difícil, mas lembre-se de que, quando Deus está em silêncio, Ele está fazendo algo por você. Ore e depois entregue a situação a Deus. Não tente manipular ou forçar o resultado, apenas confie que Ele abrirá as portas certas no momento certo. Deus tem um plano maior para você do que você tem para si mesmo. Ele nunca nos decepcionará, porque seu amor é incondicional. Se eu tivesse um palco, um microfone e a oportunidade de falar ao mundo, eu falaria sobre meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu diria que de todas as pessoas na minha vida, de todos os remédios que você pode comprar, de todas as soluções que você pode encontrar, Jesus Cristo é o único que pode suprir todas as necessidades. Ele é tanto um curador quanto uma ponte sobre águas turbulentas. Ele é a rocha sólida em que estou firme e o criador de caminhos que sempre pode abrir um caminho onde parece não haver nenhum. Se eu pudesse falar e alcançar milhões, falaria sobre Jesus. Eu diria que de todos que já conheci, ninguém foi tão bom para mim quanto o Senhor. Ninguém foi tão fiel, ninguém esteve mais próximo do que um irmão. Já senti dor, decepção, cansaço, frustração e depressão. Mas só há uma pessoa que sempre disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essas foram as palavras de Jesus e somente Jesus. Minha perspectiva é a seguinte: eu não preciso ter todas as respostas porque eu conheço o caminho, a verdade e a vida. Eu não preciso saber qual é o plano porque eu conheço o planejador. Eu não preciso saber o porquê se eu conheço quem está no controle. Eu não preciso saber como porque eu conheço a Deus. Quero falar com a pessoa que se encontra presa em um ciclo, no lugar do desespero, em uma temporada onde você tem mais pedidos de oração do que fé para se apoiar. Não desista agora. Deus é bom e Ele te vê exatamente onde você está. O Senhor intervirá em seu tempo divino. O futuro que você não conhece é o futuro que Ele planejou para o seu bem. Pare de se preocupar com quando isso vai acontecer, porque isso não aconteceu, o que fez isso acontecer, ou como fazer essa coisa funcionar. Amigo, deixe-me encorajá-lo a depositar sua confiança no Deus vivo. Sua palavra diz: eu sei os planos que tenho para você, declara o Senhor. Planos para prosperar você e não para te prejudicar, planos para te dar esperança e um futuro. Ele conhece os obstáculos que estão por vir e os usará para o bem que Ele tem reservado para você. Ele sabe que seus inimigos serão degraus para o próximo nível. Ele conhece os picos e vales no seu caminho e o destino final para o qual Ele está te guiando será glorioso. Embora seja difícil e embora você não tenha todas as respostas imediatamente, console-se com o fato de que o Deus de todas as eras, aquele que é, que era e que há de vir, tem o controle sobre sua vida. Se Deus está disciplinando você, tenha certeza de que algo bom sairá disso. De alguma forma, haverá muitos crentes que descobriram que as piores coisas que aconteceram com eles foram, na verdade, as melhores em retrospectiva. Pode não parecer assim no momento, mas mantenha-se firme na fé um pouco mais.
Jó certamente sabe disso. Você se lembra dos profundos sofrimentos de Jó quando a tragédia atingiu sua vida e sua família? Ele conseguiu manter a fé, pois era tudo o que lhe restava. Sua esposa não conseguiu manter a fé. E quem poderia culpá-la? Os amigos de Jó não puderam dar conselhos adequados, e o próprio Jó não conseguiu encontrar uma explicação razoável para o que aconteceu. Mesmo assim, ele disse: Deus sabe para onde estou indo, e quando ele me testar, sairei puro como ouro. É difícil pensar dessa forma quando estamos no meio de grandes dificuldades. Não costumamos pensar que estamos sendo refinados e que sairemos melhor. Não é o nosso padrão de pensamento humano, mas acredito que deveria ser nossa postura como crentes. Jó perseverou e, através do sofrimento, saiu mais puro. Você também pode. O autor de Hebreus nos diz para não abandonar nossa confiança, pois ela será ricamente recompensada. Davi descobriu isso e nos conta no Salmo 55 sobre suas lutas. Medo e tremor me dominam, e não consigo parar de tremer. De manhã, à tarde e à noite, eu clamo em minha angústia, e o Senhor ouve a minha voz. No final do Salmo, ele escreve: Entregue seus fardos ao Senhor, e Ele cuidará de você. Ele não permitirá que os justos caiam. Precisamos nos apegar a isso. Deus nunca nos deixará cair. Então, eu os encorajo, irmãos e irmãs, a confiar no Senhor Jesus. Ele convida você a vir a Ele para encontrar descanso. A Bíblia diz para deixarmos de lado todo o peso e pecado que nos atrapalha e corrermos com perseverança a corrida que nos é proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele suportou a cruz e agora está sentado à direita do trono de Deus. Os problemas podem ser uma bênção para os crentes. Deus usa nossos problemas para nos lembrar que Ele é nosso libertador, salvador, esperança e resgate. Deus é fiel para nos fortalecer e nos tornar vitoriosos, não derrotados. Entender que somos vencedores é o primeiro princípio para receber a vitória de Deus. A batalha já foi travada e Ele já venceu. Se pudéssemos entender isso, saberíamos que já temos a vitória. Ser cristão pode ser uma batalha, mas sabemos que Cristo nos disse para tomarmos nossa cruz e segui-lo. Ao fazermos isso, recebemos as recompensas da vitória em Jesus. Deus é o melhor ouvinte. Você não precisa gritar ou chorar alto, porque o Senhor ouve até a oração mais silenciosa de um coração sincero. Deus é como o oxigênio. Você não pode vê-lo, mas não pode viver sem ele. Agradeça a Deus por tudo em sua vida, o bom e o ruim, a alegria e a dor. Porque quando você olhar para trás, perceberá que algumas coisas foram bênçãos e outras foram lições. Deus sabe do que você precisa. Quando você pede, Deus escuta. Quando você acredita, Deus trabalha. Encontre alegria todos os dias, não porque a vida é sempre boa, mas porque Deus é sempre bom. Deus tem um motivo para permitir que as coisas aconteçam. Podemos nunca entender sua sabedoria, mas precisamos confiar em sua vontade. Fé é confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o plano. Deus sempre tem algo para você, uma chave para cada problema, uma luz para cada sombra, um remédio para cada dor, um alívio para cada tristeza e um plano para cada amanhã. O plano de Deus para a sua vida excede seus próprios planos. Você está onde Deus quer que você esteja neste exato momento. Cada experiência é parte de seu plano divino. Deus não te dá as pessoas que você quer, mas as pessoas que você precisa para te ajudar, te machucar, te deixar, te amar e fazer de você a pessoa que deveria ser. Confie que Deus colocará as pessoas certas na sua vida no momento certo e pelos motivos certos. Decepções são apenas a maneira de Deus dizer que Ele tem algo melhor. Seja paciente, tenha fé e viva a sua vida. O Senhor nunca te trouxe até aqui para te abandonar. Ultimamente, tenho me pegado rezando por coisas que o dinheiro não pode comprar. Meus pedidos de oração têm sido para paz de espírito, para que Deus leve embora minhas preocupações e ansiedades e para proteção.
Todos os meus pedidos de oração foram por coisas que o dinheiro não pode comprar. Tento dar sentido a este ano, porque 2024 está estranho. Todos nós tínhamos planos que foram interrompidos ou adiados. Mas uma coisa que aprendi e estou entendendo é Provérbios, capítulo 19, versículo 21, onde diz: muitos são os planos no coração de uma pessoa, mas é o propósito do Senhor que prevalece. Estou começando a entender que meus planos não terão sucesso a menos que Deus os governe. A vida é cheia de mudanças e desafios, mas até essas mudanças e desafios estão sob o controle de Deus. Não devemos fazer nada sem a aprovação de Deus. Agora começo a entender que é o plano de Deus que governa minha vida. E começo a ter fé que se Jesus pode transformar o coração de um homem que caçava cristãos, ele pode me transformar de alguém fraco em mente para alguém forte. Se Jesus pode dar água viva à mulher no poço, ele pode fazer isso por mim também. Ele pode me dar mais fé em vez de medo, mais paz em vez de preocupação, mais alegria em vez de tristeza. Se Jesus pode sentir o toque de um crente desesperado em sua veste, certamente ele pode sentir minha dor e o peso que carrego. Deus tem um plano para a sua vida e para a minha vida. Podemos escolher cumprir seu plano ou tentar seguir nossos próprios caminhos, mas quando fazemos nossas próprias coisas, enfrentamos as consequências sozinhos. Eu prefiro seguir o plano de Deus do que fazer minhas próprias coisas sem seu conselho. Então agora surge a questão: devo seguir o meu plano ou o plano de Deus? Quando se trata dos planos de Deus, agimos com fé, mesmo sem garantias ou certezas. E para alguns de nós, isso pode ser difícil. Mas, curiosamente, fazemos isso frequentemente em nossa vida cotidiana. Por exemplo, ninguém sabe que tipo de vida uma criança terá, mas as pessoas continuam a ter filhos. Ninguém pode prever como será a vida conjugal. Mas ainda assim, casamos com a esperança de que o casamento dure a vida inteira. Mas por que às vezes é difícil ou assustador seguir o plano de Deus? Acreditar em Deus sempre exige ação antes da manifestação. A fé age antes de qualquer coisa acontecer. Em Êxodo capítulo 14, versículo 16, Moisés teve que levantar sua vara e estender sua mão sobre o mar antes que ele se dividisse. Ele não chegou ao Mar Vermelho já dividido. Foi preciso fé em ação para que isso acontecesse. Pense na mulher com o problema de sangue. Ela sabia que seria curada se conseguisse apenas tocar a borda do manto de Jesus. Ela estava tão próxima, mas por que não tocou diretamente em Jesus? Porque sua fé lhe dizia que só o ato de tocar em algo de Jesus seria suficiente para ser curada. Em Lucas capítulo 8, versículo 48, Jesus responde: Filha, a tua fé te curou, vai em paz. A fé agiu antes que qualquer coisa acontecesse. Hoje você deve acreditar, mas também agir conforme sua crença. Declare em voz alta: estou curado, estou livre de dívidas, sou capaz de tudo através de Cristo que me fortalece. A fé é a chave para tudo na vida de um cristão. É pela fé que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e vivemos nossas vidas com alegria e contentamento, sabendo que passaremos a eternidade com o Pai. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, nos lembra que, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Isso sublinha a importância da fé em nossa vida cristã. Imagine um tribunal. Cada parte precisa apresentar provas para convencer o juiz e o júri a decidir a seu favor. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos diz que a fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas. A fé é nossa prova, nossa evidência diante do Senhor, mostrando que confiamos nele. Pergunte a si mesmo: quão forte é minha evidência? Minha fé agrada ao juiz? A evidência da minha fé é suficiente para obter minha resposta, meu avanço? Acredito, sem sombra de dúvida,
que Deus recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Mas por que às vezes é difícil ou assustador seguir o plano de Deus? Acreditar em Deus sempre exige ação antes da manifestação. A fé age antes de qualquer coisa acontecer. Em Êxodo capítulo 14, versículo 16, Moisés teve que levantar sua vara e estender sua mão sobre o mar antes que ele se dividisse. Ele não chegou ao Mar Vermelho já dividido. Foi preciso fé em ação para que isso acontecesse. Pense na mulher com o problema de sangue. Ela sabia que seria curada se conseguisse apenas tocar a borda do manto de Jesus. Ela estava tão próxima, mas por que não tocou diretamente em Jesus? Porque sua fé lhe dizia que só o ato de tocar em algo de Jesus seria suficiente para ser curada. Em Lucas capítulo 8, versículo 48, Jesus responde: Filha, a tua fé te curou, vai em paz. A fé agiu antes que qualquer coisa acontecesse. Hoje você deve acreditar, mas também agir conforme sua crença. Declare em voz alta: estou curado, estou livre de dívidas, sou capaz de tudo através de Cristo que me fortalece. A fé é a chave para tudo na vida de um cristão. É pela fé que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e vivemos nossas vidas com alegria e contentamento, sabendo que passaremos a eternidade com o Pai. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, nos lembra que, sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Isso sublinha a importância da fé em nossa vida cristã. Imagine um tribunal. Cada parte precisa apresentar provas para convencer o juiz e o júri a decidir a seu favor. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos diz que a fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas. A fé é nossa prova, nossa evidência diante do Senhor, mostrando que confiamos nele. Pergunte a si mesmo: quão forte é minha evidência? Minha fé agrada ao juiz? A evidência da minha fé é suficiente para obter minha resposta, meu avanço? Acredito, sem sombra de dúvida, que Deus recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Outro aspecto da fé é o poder que ela pode trazer. Hebreus, capítulo 11, versículo 30, diz que, pela fé, os muros de Jericó caíram, depois de serem rodeados por 7 dias. Isso nos mostra que a fé pode derrubar barreiras e fortalezas. Para o crente que precisa de um avanço, o que ele precisa ter primeiro é a fé. Para o crente que busca um milagre, a fé é o precursor desse milagre. Para aquele que busca cura ou paz e restauração em suas vidas, a fé é o que precede isso. A fé não é apenas algo que usamos para entrar em um relacionamento correto com Deus. É algo com que devemos viver e exercitar todos os dias. A fé deve ser o princípio fundamental em que nos baseamos. Fé na palavra de Deus, fé em quem Deus é e fé em suas promessas. Então tenha fé. Compartilho esta história porque por mais da metade da minha vida lutei para entender meu valor. Não importa ser o fundador de uma consultoria ou qualquer outra realização. Nenhum dólar ou milhões de dólares poderiam aliviar a dor, o vazio e a mágoa que sentia ao final do dia, fingindo ser outra pessoa e enfrentando a realidade de olhar no espelho e acreditar que nada estava ali. Eu compartilho esta história com você hoje porque acredito que há pessoas que precisam ouvi-la agora. Acredito que alguns podem se identificar com essa história, pois é assim que você está se sentindo. Esta pode ser sua vida, estas podem ser suas emoções e pensamentos. Quero oferecer algo a você hoje, algo sobre a glória de Deus. Quando Ele diz que te ama e que está contigo, não importa o que você esteja enfrentando, Ele está lá com você e por você. Não importa o que o mundo diga sobre seu valor, porque para Deus você é o bem mais precioso. Você é digno, e os planos que Ele tem para a sua vida são de bem e não de mal. O chamado que Ele tem para a sua vida é maior do que você pode imaginar, mas é algo que você pode suportar.
Quero seguir adiante e glorificar o Senhor hoje. Em 1 Coríntios, capítulos 1 e 2, Deus nos chama a nos orgulharmos dele, a glorificá-lo e a celebrá-lo. E é isso que vim fazer, porque a mensagem que estou prestes a compartilhar é que ele receberá toda a glória. Há cerca de 8 anos, em fevereiro de 2016, nunca esquecerei o dia em que liguei para meus queridos amigos. Decidimos lançar uma nova visão para a Whatever It Takes Consulting LLC, uma visão que o Senhor havia chamado para um ministério feminino. Convidei meus amigos para se juntarem a mim em um evento da turnê Forever de Priscilla Shirer em Austin, Texas. Compramos ingressos VIP que nos permitiam uma conversa privada com Priscilla e seu irmão Anthony. Chegando ao evento, lembro-me de tentar me esconder entre a multidão. Priscilla fez uma oração poderosa e disse que alguns de nós estavam segurando algo e que precisávamos liberar aquilo. Ela nos deu cartões de 3x5 e pediu para escrevermos o que quer que Deus estivesse nos pedindo para liberar. Eu sabia que ainda estava preso ao meu passado, à minha dor e à minha miséria. Sabia que essas coisas ainda tinham poder sobre mim, independentemente de quão bem-sucedido eu fosse. Quando Deus pede algo grande, a luta para liberar é intensa. Eu me senti paralisado. Uma força me impedia de me levantar, mas outra me incentivava a levantar em nome de Jesus. No final, consegui me levantar, sendo a última pessoa de uma sala com cerca de 5.000 pessoas, e coloquei minhas correntes no carrinho no palco. Um dos meus amigos colocou a mão nas minhas costas, orando por mim, e senti a força das orações. Quando finalmente deixei minhas correntes, chorei como nunca antes. Compartilho isso com você hoje porque, ao sair de lá, senti o chamado do Senhor, como Jonas, para pregar. Nunca havia pregado antes, mas Deus me disse que eu era uma filha aprovada, escolhida, e que a promessa escrita em minha vida, desde a concepção, estava se cumprindo. A batalha era intensa, porque o chamado era grande. Quando a esperança parece perdida, lembre-se de que com tudo o que você passou, você deve se levantar e se entregar a Cristo. Deus te ama, está com você e nada pode te derrotar. Ele tem um chamado para a sua vida, não apenas para mim. Você tem grandeza em você, e Deus quer trazer isso à tona para que você possa assumir seu lugar. Ele precisa de você, especialmente agora, para trazer luz àqueles que estão na escuridão.